Olá pessoal, aqui é o professor Fábio. Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês o software MATLAB, né, que é muito utilizado em diversas áreas do conhecimento. Para a gente aqui da engenharia, né, principalmente engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, ele é amplamente utilizado para análises, para projetos. Ele pode automatizar aí os seus processos, né? Então é de extrema importância que você, como estudante dessas áreas, né, e assim como diversas outras, seja capaz de utilizar o MATLAB. Né? Você tem que ter conhecimento aí desse software que é poderosíssimo, né, contém uma biblioteca gigante de recursos. E aqui eu vou estar apresentando para vocês os fundamentos, né? Então seriam aqueles primeiros passos aí para você aprender a utilizar e saber como você pode estar melhorando aí os seus trabalhos, né, os seus projetos com esse software, certo? Ele tem uma infinita gama de recursos aí, ele sempre está em constante atualização e é impossível você aprender tudo que tem nesse software, né? Mas você sabendo esses fundamentos básicos aí, fica fácil depois mais para frente você conhecer outros recursos e você vai aprendendo com o tempo, né? Com o treino, certo? Para quem não tem o MATLAB, certo? Porque ele é um software pago, você pode estar utilizando umas versões gratuitas, né? Por exemplo, esse Octave aqui. Então, esse Octave ele tem a versão executável, né, para você instalar no seu computador e também tem essa versão online. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ó, seria octave-online.net, certo? Ele tem uma interface aí que lembra aí a linha de comando do MATLAB, né? E você pode estar utilizando aí os recursos do MATLAB aqui nesse Octave, certo? Você pode fazer tudo online. Então, vou trabalhar no MATLAB lá. O MATLAB, como ele funciona então? A interface dele, né, ele é dividida em janelas. Então aqui, por exemplo, eu tenho a barra de menus, né, e a barra de ferramentas. Então aqui eu tenho as abas, ó. Então na aba Home eu tenho aqui diversas ferramentas, né, que eu posso estar utilizando. Então para criar um novo script, criar um novo arquivo e assim por diante. Certo? Aqui o Simulink, né, que é uma área importante aqui no MATLAB, um ambiente de simulação, certo? Que pode ser utilizado para diversas áreas também. Importar dados e assim por diante, certo? Aqui na aba Plots, você pode encontrar diversos gráficos, né, que você pode obter a partir das suas variáveis, né? Então, normalmente a gente cria uma variável de dados, certo? E depois a gente plota aí os resultados dela de acordo aí com o tipo de gráfico aí que você acha que é mais adequado para o seu trabalho, certo? E na aba Apps, a gente tem aqui diversos aplicativos, diversos recursos, né, que estão integrados aí com o MATLAB, né, mas são recursos aí opcionais, né. Então, quando você compra o MATLAB, tem o MATLAB versão básica, né, que seria um MATLAB seco, sem esses recursos, e você pode ir comprando, né, adquirindo aí as toolbox, né, que seriam aí caixas de ferramentas, né, de acordo aí com a área que seja do seu interesse. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui toolbox de matemática, estatística, otimização, certo? Diversas ferramentas. Para a gente pode ser interessante aqui a análise e projeto de sistemas de controle, outras ferramentas, processamento de sinais e assim por diante, certo? Então aqui seriam as aplicações, né, que estão inclusas aí com o pacote que eu adquiri, certo? Se você quiser saber, por exemplo, qual é o pacote que está incluso aqui para você, você digita aqui ver, certo? Ver significa versão, né? Informação da versão, e você vai ter aí todos os pacotes aí que fazem parte aí do que você adquiriu, certo? Ele mostra a versão do seu MATLAB e aqui as toolboxes, né? Então aqui pra gente vai ser interessante a toolbox com Symbolic Math Toolbox, que seria matemática simbólica, né, para a gente que estuda sistemas de controle, e também Control System Toolbox. Então eu tenho essas duas toolboxes, né, que são as ferramentas aí importantes para essa área, certo? Então, na interface aqui também, eu vou ter o que? Essa command window, certo? Que seria onde eu digito os meus comandos, né? Então aqui eu digitei um comando ver, né? Seria para mostrar as versões, né, do que eu tenho no MATLAB. E eu posso continuar digitando os meus comandos aqui, certo? Nessa janela de comandos. Aqui eu teria a pasta atual, né? Então ela mostra os arquivos que estão salvos no meu computador, certo? Então eu posso procurar as pastas, né, onde eu tenho os arquivos salvos.
Aqui em detalhes ele vai mostrar o detalhe do arquivo que tiver selecionado. Então se eu selecionar esse arquivo, por exemplo, aqui ele vai mostrar os detalhes, né, desse arquivo. E assim por diante, né, quando eu tiver arquivos de dados. E aqui seria o meu espaço de trabalho, né, nessa janela. Então o espaço de trabalho ele vai mostrar as variáveis para mim que foram criadas, né, aqui dentro desse projeto. E essas variáveis elas são voláteis, né? Então quando eu fechar o MATLAB, eu vou perder o que está aqui na workspace, certo? Se eu quiser manter, eu preciso salvar essas variáveis, certo? Então vamos ver como funcionam essas variáveis, né? Então, por exemplo, eu vou dar um nome para uma variável, vou digitar A. Então a minha variável se chama A e A tem o valor de 5. Dou um Enter, certo? A igual a 5, então significa que o A vai receber o valor de 5, né? Então o igual aqui seria sinal de atribuição no MATLAB. Então eu estou atribuindo o valor 5 dentro de uma variável chamada A. E quando eu dei o Enter, ele mostra para mim que a minha variável A tem o valor 5, certo? Aqui na minha workspace eu posso estar observando, né, que agora eu tenho uma variável chamada A e ela tem o valor 5. Certo? Observe que o MATLAB ele é case sensitive, ou seja, ele é sensível à caixa alta, né? Então se eu criar agora uma variável chamada A maiúscula igual a 6, por exemplo, né? Então agora eu tenho uma outra variável, ó, que é o A maiúsculo, que é diferente do A minúsculo. Cada uma tem um valor diferente da outra de acordo com o que eu criei, certo? E o ponto-chave do MATLAB é a gente poder trabalhar com matriz, né? Então aqui seria uma matriz, né, de uma linha por uma coluna, né? Ou seja, é um elemento, é um escalar. Aqui também uma matriz 1 por 1, né? E eu posso estar criando uma matriz, né, que seja um vetor linha, por exemplo, né? Então como que eu vou escrever? Eu vou chamar ela de B e vou atribuir um valor, certo? Então uma matriz, normalmente a gente abre colchetes. Então eu vou chamar o B de 1, 2, 3, certo? Fazendo dessa forma aqui, eu estou criando um vetor B que tenha 3 elementos. Eu dou um espaço entre cada elemento, certo? E dou um Enter. Agora eu tenho um vetor B que tem os valores dos elementos, ó, 1, 2, 3. Essa daqui é uma matriz 1 por 3, né? Ou seja, uma linha por 3 colunas. Posso estar observando aqui, ó, o meu vetor B, certo? 1, 2, 3. Da mesma forma, eu posso criar um vetor coluna. Vou chamar de vetor C, ou matriz C, né, no caso. Da mesma forma, eu abro colchetes, vou colocar, por exemplo, 4. Para criar colunas, né, eu coloco ponto e vírgula, ao invés de dar um espaço, certo? 4, 5, 6. Quando você dá ponto e vírgula, é como se ele jogasse para a próxima linha. E dou um Enter. Então agora ele mostrou o meu vetor, minha matriz C, certo? De 3 linhas por uma coluna. Ok? Agora eu vou criar uma matriz, que eu vou chamar de matriz D. Então eu vou escrever D é igual a abre colchetes. Então agora eu vou escrever os elementos, né, dentro dessa matriz. Então, por exemplo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 seriam 4 elementos aí da minha primeira linha, certo? Vou colocar um ponto e vírgula para eu fazer a quebra de linha, né, ou seja, ir para a linha de baixo da minha matriz. Vou escrever 0.5, 0.6, 0.7 e 0.8, fecha colchetes, certo? Então, ó, observe aqui nessa matriz, né, eu tenho a primeira linha, ó, que é isso daqui, certo? Essa linha aqui tem 4 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E na segunda linha eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 elementos também, ok? Posso dar um Enter. Né? Então eu criei uma matriz D. Essa matriz, ó, ela tem 2 linhas e 4 colunas, certo? Uma outra forma de eu criar alguma coisa, né, criar uma variável, poderia estar escrevendo, por exemplo, um vetor, uma matriz E, né? Vou dar um valor para ela, por exemplo, 8, né? E ao invés de apertar Enter, eu coloco um ponto e vírgula no final, certo? Se eu colocar um ponto e vírgula no final, né, ele cria isso daí, ele executa essa linha de comando, certo? Só que ele não mostra o resultado, como ele vem fazendo até agora, certo? Então ele criou, né, uma variável chamada E e atribuiu o valor 8 para ela, mas não mostrou, né, o
resultado. Se eu digitar aqui só e, por exemplo, e dar um Enter, né, ele mostra o que tem dentro dessa variável. Se eu digitar d, por exemplo, ele mostra o que tem dentro dessa variável. Certo? Posso estar fazendo a soma delas também. Né? Então, se eu tiver, vamos supor, uma matriz F, certo? Que vai ser 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. E uma matriz G, que vai ser qualquer valor aqui, por exemplo, né? 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, por exemplo, né? Então, criei aqui duas matrizes, né? Ou seja, duas variáveis, f e g, que estão aqui, certo? Elas têm que ter as mesmas dimensões, né? Para eu fazer uma soma, por exemplo. Então, eu vou criar uma variável chamada h, certo? Que vai ser f mais g, né? F mais g, dou um Enter, ó. Então ele somou, né? Aqui no caso ele fez uma soma de matrizes, né? Então ele somou elemento por elemento, né? E posso fazer aí todas as operações, certo? Com as matrizes. Se eu quiser ver, por exemplo, né, quais são as minhas variáveis, eu posso digitar o comando ru. Digitando o comando ru, ele mostra aqui o nome de todas as variáveis que eu criei, ou seja, tudo que está no meu workspace. Né? E se eu digitar rus, com S no final, ele mostra todos os detalhes dessas variáveis. Né? Então, a minha variável A maiúscula, por exemplo, ela tem tamanho 1 por 1, certo? É um escalar. Ocupa 8 bytes, né? E tem aqui o tipo de variável double, né? E assim por diante. Todas as variáveis que eu tinha criado, certo? Se eu não for mais utilizar essas variáveis, né, eu posso limpar aqui o meu workspace. Então, se eu digitar, por exemplo, clear, né, eu limpo o meu workspace, certo? E se eu digitar clc, eu limpo o meu command window, né, minha linha de comando, certo? Então, o MATLAB ele tem diversas funções, né, que com o tempo você vai treinando, você vai memorizando essas funções, né? É importante você ter um caderno de anotações, né? Você ir anotando todas essas funções aqui que você está vendo, para que quando você esteja programando no MATLAB você tenha onde consultar, né? Para você lembrar o que você viu. Né? Então, nesse começo aqui pode ser bastante complicado você ir decorando todas elas, mas aí com o tempo você vai memorizando automaticamente, certo? Fica mais fácil e intuitivo você estar utilizando isso daqui. Uma das maiores utilidades do MATLAB é você conseguir plotar os seus gráficos para você fazer suas análises, certo? Para a gente plotar um gráfico no MATLAB, né, o MATLAB possui diversas funções aí para gráficos, né? Basicamente, se o gráfico for em 2D, a gente vai precisar de duas variáveis, certo? A primeira variável vai conter os valores do eixo horizontal, né, e a outra variável vai ter os valores do eixo vertical, certo? E como são essas variáveis? Né? Essas variáveis elas vão ser vetores, certo? Então, qual que é a definição de vetor? Vetor é uma matriz que possui apenas uma linha ou apenas uma coluna. Então, pode ser um vetor linha ou um vetor coluna. Certo? A gente já viu, por exemplo, genericamente, né, como criar um vetor. Ó. Então, vou criar um vetor chamado A, abro colchetes, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. E fecho colchetes. Então, criei aqui um vetor, né, especificando dentro do vetor o valor de cada elemento. Certo? Então, aqui seria o valor de cada elemento dentro desse vetor. Né? Agora, para a gente plotar um gráfico, né, a gente vai precisar de vetores maiores, né, porque a gente precisa ter uma boa resolução do gráfico. Então, não é viável para a gente ter que digitar elemento por elemento. Certo? Então, a gente tem um recurso que auxilia bastante a gente, né? Então, por exemplo, imagine um gráfico 2D, né, em que eu vou ter, por exemplo, no eixo horizontal ali o tempo, né, que é bastante comum. Então, eu vou ver como uma função varia em relação ao tempo. No eixo vertical ali, eu posso ter um valor de tensão, um valor de corrente, ou qualquer outra grandeza ali que varia com o tempo, né, que seja aí da sua aplicação. Então, eu vou criar um vetor de tempo, certo? Para especificar o meu eixo horizontal. Então, o meu vetor de tempo, eu vou dar o nome dele de t, por exemplo, certo? E para eu escrever esse vetor de tempo, eu posso utilizar a seguinte sintaxe. Ó. Então eu coloco primeiramente aqui o valor,
né, do meu elemento inicial. Então eu quero que esse vetor comece no tempo 0 segundo, por exemplo, né, e coloco 2 pontos, certo? Agora eu coloco o intervalo entre um elemento e outro. Então seria a resolução ali do meu vetor, né? Então eu vou colocar, por exemplo, 0,1. Né? Então esse vetor ele vai variar de 0,1 em 0,1 segundo. Depois coloco novamente 2 pontos e coloco o valor do meu elemento final. Vai ser, por exemplo, 10 segundos. Eu vou colocar um ponto e vírgula para não exibir, né, o resultado desse vetor, né, e dou um Enter. Então eu vou observar que eu criei um vetor chamado T, né, ele possui aqui uma dimensão de 101 elementos, né, um vetor linha, uma linha por 101 colunas, né, ou seja, ele tem 101 elementos. Se eu clicar 2 vezes aqui em cima dele, eu vou ver todos os valores que ele assume. Então o primeiro elemento seria 0 segundo, né, que foi o que eu especifiquei aqui, primeiro elemento. O último elemento seria 10 segundos, que eu especifiquei aqui, certo? E o que seria esse 0,1 segundo, né? Então, se eu observar aqui, meu vetor começa no 0, depois ele pula para 0,1, depois ele pula para 0,2, certo? Então, ele vai variando de 0,1 em 0,1 segundo. Então, essa daqui seria a sintaxe para você criar um vetor, certo? Especificando aí um intervalo entre um e outro, né? Então, elemento inicial, intervalo e depois elemento final, certo? Então aqui eu tenho a minha variável que já tem os valores do meu eixo horizontal para o meu gráfico, certo? Agora vamos criar os valores do eixo vertical. Então como que eu faço isso? Então vamos supor que é uma tensão elétrica, vou chamar de V, de tensão elétrica. Então a variável V vai receber os valores de alguma coisa. Então agora eu tenho que escrever a função, certo? Então vamos imaginar, por exemplo, que a minha tensão elétrica é dada pela função seno, certo? Abre parênteses, de 2 vezes t. Observe que o asterisco, né, é o símbolo aqui de multiplicação no MATLAB. Então, seno de 2t. O que isso daqui vai fazer? Né? O que esse termo aqui vai fazer? Ele é dependente da minha variável t, e a minha variável t é um vetor, né, que possui 101 elementos. Então, ele vai pegar cada elemento desse vetor e vai jogar aqui dentro, certo? Então, dessa forma, ele vai obter também um vetor v. Então, ele vai pegar cada valor que tem aqui, né, e vai jogar aqui, certo? Obtendo aí um valor do v. Então, vou colocar um ponto e vírgula para não exibir, né, a resposta, e dou um Enter. Observe que ele criou aqui uma variável chamada v, né, que possui aí a mesma dimensão do anterior, certo? Então, para cada valor de tempo, agora eu tenho um valor de tensão. Agora, como que eu faço para plotar isso daí, né? Então, eu vou fechar aqui aquela janela. Então, eu vou plotar o tempo, né, o V em relação ao T. Né? Então, aqui eu tenho os dois eixos, né, do meu gráfico, que é um gráfico 2D. Né? Então, eu vou utilizar o comando plot, certo? Então, se eu digitar plot e abrir parênteses, significa que eu estou chamando um comando chamado plot. Certo? Então, no comando plot, o que ele está pedindo aqui? Aqui ele mostra as sintaxes que são possíveis, né? Então, eu vou usar essa primeira sintaxe aqui, Então, ele pede um x, né? O que seria o x? O meu eixo horizontal. E ele pede um y, que é o meu eixo vertical. Então, qual que é o meu eixo horizontal, né? Para o meu caso aqui, o meu eixo horizontal é o tempo, né? Coloco uma vírgula, né? Como está pedindo a sintaxe, e depois eu coloco o v, né? Então, eu vou plotar o v em relação ao tempo, certo? Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, ele cria uma figura, né, ali plotando o tempo, né, que vai de 0 até 10 segundos, em relação ali a uma amplitude, né, um valor aí do seno, né, o resultado do meu seno. Certo? Vamos supor agora, né, que eu queira criar um outro vetor de tensão. Então eu quero comparar um outro vetor com esse daqui, né, que eu acabei de criar. Então eu vou diminuir um pouco a tela aqui, colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil de ver. Né? Então eu vou criar agora uma tensão que eu vou chamar de V2, uma outra variável, certo? Ela vai ser parecida com a primeira, seno, só que eu vou colocar seno de 3t, certo? Em vez de 2t, eu vou colocar 3t. O que seria esse 2 aqui, né? Ou esse 3? Seria a frequência angular da minha onda. Né? Então seria o ômega em radianos por segundo. Está ligado aí
diretamente a frequência em hertz, né? Então, quanto maior esse valor, né, maior a minha frequência. Então, aqui eu tenho uma frequência maior, ou seja, esse sinal aqui vai oscilar mais vezes, não é isso? Então, ó, eu estou chamando de V2, minha variável, né, um seno de 3t. Vou colocar um ponto e vírgula. Ó. Observe agora que ele criou, né, uma outra variável chamada V2, certo? E vou plotar ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, plot, né, de t V2 agora. Então, eu estou plotando o V2 em relação ao tempo. Quando eu apertar Enter, observe o que vai acontecer com essa figura aqui do lado. Essa figura aqui é a primeira que a gente plotou, certo? Seria o V. Então agora eu vou dar um Enter, ó. Pronto. Observe que ela substituiu a primeira figura, né, pela segunda, certo? Ele apagou essa daqui que eu tinha plotado, né? E agora eu estou visualizando o V2, certo? E se eu quiser visualizar as duas, né? Então eu vou tentar colocar de novo a minha variável V aqui, ó. Então eu vou plotar, ó. Se eu apertar a seta para cima do teclado, eu vejo os comandos anteriores que eu utilizei, ó. Então eu vou indo para cima no teclado, eu vejo o que eu acabei de utilizar. Então vou plotar, ó, T em relação V em relação a T, né? Voltei para a primeira, certo? Então estou visualizando o T em relação a V, certo? Agora eu vou utilizar o comando figure, que seria figura, certo? Quando eu digito figure e dou um enter, ele abre uma figura em branco para mim, certo? Então agora eu vou digitar, ó, a minha segunda figura. Então eu vou colocar aqui plot t v2. Então nessa nova figura, ó, ele plotou, né, o meu v2 e na primeira figura eu tenho o v1. Dessa forma eu posso estar comparando as duas, né? Observe que essa daqui oscila mais rápido do que essa, não é isso? E se eu quiser plotar as duas na mesma figura, né, quiser visualizar as duas simultaneamente, então eu vou fechar essas duas. Vou abrir uma nova figura, ó, com o comando figure, uma figura em branco, certo? Vou plotar a primeira figura, plot TV, plotei a primeira figura, e agora eu vou utilizar o comando chamado hold, né, que seria segurar, né? Então ele vai segurar essa figura, essa curva nessa figura. Então segura, ligado, hold on, dou um enter, pronto. Agora essa figura está presa aqui. Agora eu vou plotar o V2. Plotei o V2. Certo? Então agora as duas estão na mesma curva, eu posso estar fazendo análises, comparações aqui com elas. Certo? Vamos ver como a gente coloca o título, por exemplo, nessa figura. Então eu digito title, seria título em inglês, né? E abre e fecha parênteses. Então é uma função chamada título, né? E dentro do parênteses aqui tem que ir a sintaxe dessa função, certo? Desse comando título. Então como que é o comando, a sintaxe? Então é só colocar entre aspas simples o título que eu quero. Então aqui dentro dessas aspas, ó, eu vou colocar o título, né? Porque como é uma cadeia de caracteres, eu preciso colocar dentro de aspas, certo? Então o título aqui vai ser, por exemplo, curvas do seno, certo? Quando eu dou Enter, aparece lá curvas do seno, certo? Da mesma forma, eu posso escrever o eixo horizontal aqui, certo? Que é o meu tempo. Então eu vou colocar xLabel, significaria rótulo do eixo X, né? Rótulo de X. Então eu abro parênteses, abro aspas simples e coloco aqui o que vai estar escrito lá, dentro das minhas aspas. Então vai ser, por exemplo, tempo em segundos. Fecho esse parênteses, vou fechar essas aspas, ó, e fecho esse parênteses, certo? Observe então que eu abri um parênteses aqui, eu estou fechando um parênteses aqui. Abri uma aspas aqui, estou fechando essa aspas aqui, certo? E dentro das aspas, que é isso daqui, é o que vai estar escrito aqui embaixo, certo? Opa. O que eu tinha digitado errado aqui? Ele considerou errado aqui, mas o correto é isso daqui, né? Xlabel, acho que eu tinha digitado isso, né? Ele alterou. Xlabel abre parênteses, né? E abre aspas aqui,
certo? Da mesma forma, então, eu vou digitar o eixo Y, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Y label, né, que vai ser minha amplitude. Então, vamos colocar aqui amplitude em volts, né? Vamos colocar tensão, né? Tensão em volts, por exemplo, né? Aparece aqui, ó, tensão em volts, certo? E por fim, aqui cada curva representa uma coisa diferente, né? Então eu vou colocar uma legenda. Então eu digito, ó, legend, abro parênteses e fecho parênteses. Então dentro aqui de legend tem que vir as minhas legendas, certo? Como eu tenho dois elementos, eu vou precisar criar um vetor, né? Então para eu criar um vetor eu abro e fecho chaves. Dentro desse vetor que eu vou colocar o que vai estar escrito na minha legenda, certo? Então o primeiro elemento desse vetor, ó, vai ser uma cadeia de caracteres, por isso eu vou colocar ela entre aspas, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, curva 1. Curva 1, dou um ponto e vírgula, né? E coloco, entre aspas, curva 2. Certo? Então observe, né? O comando legenda, né? Legend, ele abre parênteses aqui e fecha aqui, certo? Então dentro desse parênteses, ó, eu estou criando um vetor, né? Então esse vetor aqui ele tem dois elementos, ó. O primeiro elemento é uma cadeia de strings, né? Que seria esse escrito curva 1, né? Dou um ponto e vírgula para separar um do outro, e aqui entre aspas aqui eu estou colocando ali outra cadeia de caracteres, né? Então eu posso dar um enter, ó. Aparece lá, né? Curva 1 e curva 2. E existem diversos outros comandos, né, para você estar personalizando e trabalhando aí com o seu gráfico. Então, por exemplo, um deles, né, seria grid on. Então eu estou ligando o grid. O que é grid? Seria grade, né? Então se eu der um enter, ó, eu observo que aqui eu tenho as minhas linhas de grade agora ligadas, né? Então vamos dar uma olhada, vou ampliar essa tela aqui no meu gráfico. O que a gente pode observar aqui nesse gráfico, ó? Tem uma forma de você personalizar mais intuitivamente, né? Então se você clicar aqui em Tools e Edit Plot, certo? E der dois cliques aqui em qualquer área do gráfico, ó, vai aparecer aqui embaixo esse editor de propriedades. Então vou dar dois cliques aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser modificar a cor aqui do fundo, né? Então eu clico aqui, dou um clique aqui e altero, por exemplo, a cor aqui para branco, ó. Então as letras aqui estão muito pequenas, né? Então eu dou um clique aqui, altero, por exemplo, aqui a fonte, ó. Vou colocar 14, aumentar um pouco a letra. Aqui minha curva está muito fina, por exemplo. Então eu clico em cima da minha curva e altero aqui a espessura dela. Está 0.5, vou colocar 2, né? Vou alterar a cor aqui dela, por exemplo, colocar vermelho. E a outra curva, né? Vou colocar, por exemplo, espessura 2, cor azul, né? Vou posicionar melhor aqui a minha legenda, ó, dessa forma aqui, certo? Existem diversas outras configurações, né? Posso ligar aqui, ó, as linhas de grade ou desligar dessa forma, certo? Aqui tem um botão de mais propriedades, se você quiser modificar mais coisas ainda, certo? Então esse daqui seria o básico, né? Vou dar um zoom aqui para você entender o conceito aqui de como a gente construiu esse gráfico, né? Então vou dar um zoom nessa área aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse botão, é o cursor de dados, né? Data Cursor. Se eu clicar nesse botão, eu posso obter o valor aqui do eixo X e do eixo Y, né, para cada ponto que eu tracei aqui no meu gráfico. Então aqui, por exemplo, ponto 1.4 segundos, ó, X é 1.4, o Y tem esse valor aqui, certo? Observem, né, nesse gráfico aqui, ó, que eu tenho um ponto aqui nesse ponto, né, que é 1.4, e se eu pegar esse cursor e arrastar, ó, o próximo ponto é 1.5, né? Então eu tenho um ponto aqui no 1.4 e outro ponto no 1.5 e tem uma reta que conecta esses dois pontos. Por que acontece isso daqui? Porque quando a gente criou o vetor de tempo, eu tinha um intervalo de 0.1 segundos entre um ponto e outro, né? Então eu tenho aqui 1.4 e depois 1.5, que é um intervalo de 0.1. Então o próximo ponto, ó, é 1.6. Né? E assim por diante, de 0.1 em 0.1. E esse segmento de reta aqui está conectando os dois pontos, né?
E se eu quiser que o meu gráfico, por exemplo ele tenha uma curva menos acentuada, né? Eu quero que ele se pareça mais com um seno, né? Ele não seja uma reta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a resolução disso daqui, né? Ao invés de criar uma variável t de 0.1, né? Eu vou criar uma variável t de 0.01, por exemplo, né? Como que eu faço isso daí, ó? Então o meu t, onde que eu criei o t aqui? Aqui, o meu t é isso daqui, né? Eu criei com esse intervalo aqui entre um elemento e outro, né? Então eu vou colocar, por exemplo, 0.01, né? Então agora eu tenho um t, ó, que tem uma dimensão maior, certo? Ou seja, eu tenho mais pontos, né? Eu estou com uma resolução melhor. Então agora eu posso plotar um gráfico, né? Eu tenho que plotar novamente, né? Obtendo aqui uma função mais acentuada, né? Mais suave aqui nessa transição. Bom, pessoal, então é isso, né? Os fundamentos básicos aí para você começar com o MATLAB. Como eu falei, o MATLAB ele tem muitos recursos, né? Pode exigir tempo aí para que você vá pegando familiaridade com o programa, né? Então é tudo questão de treino, né? Ele tem muitos recursos que é impossível a gente conhecer todos, né? Mas o MATLAB ele tem um help, né? Que seria um sistema de ajuda muito completo, né? Então você pode, por exemplo, perguntar aqui para ele como que eu utilizo o comando plot, né? Então eu não sei como é que eu utilizo o plot. Então você digita, por exemplo, help plot, né? Quando você digita help plot, ele mostra aí um descritivo de como utilizar essa função, né? Então o que é o plot? É uma plotagem, né? Um traçado linear. Então a sintaxe é essa daqui, certo? E ele dá aqui diversas características sobre esse comando plot, certo? E sugere aqui outras, né? Aqui como a gente utilizou, ó, título, xlabel, ylabel e assim por diante. Tem muitas funções aqui que você pode estar explorando, né? Uma outra forma de você ver como utilizar as funções, né, é você clicar nesse botão aqui, né, de help, ou digitar diretamente aqui, né? Mas clicando aqui, ó, nesse botão, né, então aqui é um curso completo de engenharia, né, se você for ver. Então ele tem diversos descritivos, diversas funções, ele fala também da teoria das coisas, né, antes de estar utilizando no MATLAB e como utilizar no MATLAB. Então você pode digitar aqui, por exemplo, ó, plot, que a gente acabou de ver. Se você digita plot, ó, ele mostra aqui a primeira função, né, plot 2D. Então se você clicar aqui, ó, ele explica, ele dá exemplos, ó, então aqui um exemplo, né, você criando um vetor X e depois plotando um seno, certo? Depois criando duas, por exemplo, e assim por diante, né? Linha tracejada, como utilizar, e todas as funções, né, que o MATLAB tem, ele tem um descritivo aqui. Então aqui você pode estar explorando, né? Aqui tem as toolboxes, né? Então aqui em cada área de conhecimento tem muita coisa, tá? Então você vai aprendendo e explorando de acordo com a necessidade do seu problema, certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.